Desde os primórdios com o V2 alemão até o Starship nos dias de hoje, o bocal ou tubeira em formato de sino é usado nos foguetes. Então esse seria o formato perfeito? E bom, a resposta é não. Na verdade, este formato de sino é um dos grandes responsáveis pelo foguete ser formado por estágios. Mas e se eu te disser que existe uma alternativa mais eficiente, e que poderá ser a nova sensação dos foguetes de próxima geração? E mais, e se eu te disser que tem uma empresa que vem trabalhando duro para desenvolver tal propulsão, que foi esquecida ao longo do tempo? Estou falando da Stoke Space. A Stoke Space tem uma abordagem muito parecida com a SpaceX, que visa testar tecnologias novas e, se der errado, refazer e testar novamente, até obter êxito. Tudo isso na busca do que chamamos de santo graal dos projetos, algo muito buscado principalmente pela indústria privada, mas que as agências governamentais também vêm buscando, já que o dinheiro não é infinito. Podemos definir o santo graal dos foguetes com as seguintes características: baixo custo de produção, reutilização total e múltiplos voos com curto espaço de tempo, ou seja, algo muito parecido com o que os aviões fazem hoje em dia. Com este pensamento, Andy Lapsa e Tom Fieldman, ex-funcionários da Blue Origin, fundaram a Stoke Space em 2019 e possui sua sede em Kent, Washington, Estados Unidos. Na sua última rodada de investimento, eles conseguiram levantar $100 milhões, chegando no acumulado de 175 milhões em 2 rodadas de investimento. O primeiro foguete da Stoke Space recebeu o nome de Nova, em menção ao processo onde morre e nasce uma nova estrela no nosso universo. Vamos entender o que há de diferente neste projeto. O primeiro estágio do foguete irá utilizar um sistema de recuperação e pouso parecido com o do Falcon 9. O estágio será capaz de retornar e pousar de volta ao seu local de lançamento ou em outro ponto. 7 motores de combustível líquido usando metano e oxigênio serão os responsáveis por impulsionar este estágio. A atualização mais recente que temos deste motor é que ele já está montado na sua bancada de testes na fábrica da empresa em Kent, Washington. A grande inovação da Stoke Space está no seu segundo estágio, com um formato bem peculiar. Apesar de não ser um conceito novo, o segundo estágio contará com 30 pequenos motores Aerospike, um tipo de motor muito estudado nas décadas de 70, mas que ficou na gaveta por muitos anos, devido a pouca tecnologia para sua concepção na época. Diferente de outros segundos estágios que usam um único motor, otimizado para o vácuo, a Stoke Space está apostando alto para surpreender o mercado de lançamentos. Como o motor Aerospike funciona? Para entender a sua vantagem, precisamos entender como os motores tradicionais funcionam. Mas não se preocupe, não vamos nos aprofundar tanto. Vamos ver só os conceitos básicos. Os foguetes ou motores funcionam pegando um gás de alta pressão com moléculas viajando em todas as direções e transformando essa pressão em um fluxo de alta velocidade em uma direção muito específica. Se tudo estiver indo bem, a direção do fluxo é exatamente oposta à direção que o foguete está apontando. A pressão da câmara nos motores do foguete pode ser incrivelmente alta. O motor Raptor da SpaceX é atualmente o líder nesta habilidade. A pressão da câmara na versão 2 atual usada pela empresa no Starship é de aproximadamente 270 bar, e eles estão mirando os 300 bar na versão 3, atualmente em testes. Apenas para ilustrar de quanta pressão estamos falando, é como pegar um carro que pesa quase 2 toneladas e colocá-lo em algo muito pequeno, como por exemplo, um selo postal de uma carta. Para converter essa pressão, os engenheiros desenvolveram algo chamado bocal convergente-divergente, que converte as moléculas de gás de alta pressão viajando em todas as direções em um gás de alta velocidade, movendo-se em uma única direção. Dependendo em que altura o foguete se encontra, a pressão atmosférica irá pressioná-lo em todas as direções. Isso vale para você, para mim ou para os motores de foguetes. Isso acontece devido à gravidade estar puxando o ar para baixo constantemente. De forma bem superficial para que vocês entendam, os gases de alta pressão expelidos pelos motores devem sair o mais reto possível da tubeira, alcançando assim o máximo de seu empuxo, e para que isso aconteça, ele deve operar o mais próximo possível da pressão atmosférica em que ele se encontra.
Por exemplo, se você usar uma tubeira com o diâmetro para pressão atmosférica a nível do mar, os gases de escape se expandirão e perderão empuxo em grandes altitudes, devido à falta de pressão. Agora, se você fizer o contrário, colocando um motor otimizado para o vácuo na decolagem, a pressão é maior. O gás expelido irá se deslocar das paredes da tubeira, diminuindo brutalmente a potência do motor, com risco gigantesco de explosão. É por isso que a indústria dos foguetes usa o sistema de no mínimo 2 estágios para alcançar a órbita, devido a essa diferença de pressão atmosférica. No mundo ideal, a tubeira do foguete mudaria sua forma conforme a altitude e a pressão do ar mudassem. E isso é o que o motor Aerospike faz, ou pelo menos tenta. Ele usa a pressão do ar ao seu redor para ter o mesmo efeito que o formato de sino de um motor de foguete tradicional. Os 2 principais tipos de Aerospikes que foram desenvolvidos são os anulares ou redondos e os lineares ou retos. Mas não vou entrar em detalhes sobre os modelos, vamos focar no seu princípio. A ideia por trás dos Aerospikes é permitir que a pressão do ar ambiente realmente forme as paredes que contêm o fluxo do escapamento. Por isso, o foguete estará sempre em condições quase que ideais em qualquer altitude. Ou seja, somente com a pressão atmosférica agindo, ele será capaz de regular as saídas da tubeira. Isso daria à indústria aeroespacial o poder de desenvolver um foguete sem a necessidade de estágios. Mas há grandes problemas no modelo Aerospike, como seu peso, gerenciamento de calor e eficiência em relação a empuxo, principalmente em certas altitudes. Ok, vamos voltar ao foco do vídeo. Talvez no futuro possamos fazer algo mais dedicado aos motores Aerospike. O foguete novo da Stoke Space será um híbrido, usando o formato sino tradicional no primeiro estágio e o Aerospike bem duvidoso no segundo estágio. O próprio CEO da empresa disse que os propulsores não são exatamente um Aerospike clássico, mas que terão o mesmo efeito, já que o foco será em recuperar o segundo estágio. O foguete será majoritariamente de aço inoxidável, principalmente o segundo estágio, e isso é a SpaceX fazendo escola, meus amigos. Uma vez no espaço, a carenagem não será perdida. Eles vão adotar um sistema muito parecido com o Neutron da Rocket Lab. O sistema de reentrada do segundo estágio, no entanto, é que será inovador. Naves como Starship e ônibus espacial visam utilizar o atrito com o ar como um freio, para assim diminuir sua velocidade. E claro que eles também usam o escudo de calor. Já nos casos das cápsulas como Dragon e Soyuz russa, elas usam escudos ablativos, que vão se desgastando e eliminando o plasma junto, evitando assim o superaquecimento em um ponto fixo. A Stoke Space irá utilizar um sistema diferente. A grande sacada foi fazer com que o sistema de resfriamento com o hidrogênio criogênico passe pelo escudo térmico. À medida que ele aquece com o forte calor da reentrada, é acionada uma turbina, fazendo a autorregulação do hidrogênio que flui pelo escudo. Nesta fase, os motores não são acionados, pois as válvulas do oxigênio estão fechadas, impedindo a reação química na câmara de combustão. Os motores somente serão acionados na fase de pouso do estágio. Como são inúmeros pequenos motores formando um círculo, eles conseguem atingir toda a área do escudo térmico, resfriando-o. E por adotar um sistema Aerospike, os motores terão uma eficiência na sua propulsão quase que perfeita, independente da altura. Sem dúvidas, isso é uma sacada genial, mas que ainda terá que ser provada. Muitos de vocês devem estar se perguntando como esta chaleira voadora irá pousar no lugar certo, já que não possui asas e muito menos grid fins. Bom, eles podem simplesmente usar o deslocamento da massa e o deslocamento do escudo térmico para fornecer um vetor de sustentação. Esse conceito não é novo. Na verdade, praticamente todas as cápsulas têm sua massa deslocada do seu centro. Com isso, elas podem direcionar e controlar sua reentrada até certo ponto. A cápsula Orion da missão Artemis, por exemplo, fez um ajuste de correção de trajetória na atmosfera durante a sua reentrada. Se a cápsula tem seu centro de massa deslocado do centro do seu escudo térmico, haverá um vetor de sustentação, que é perpendicular à direção da viagem em um eixo. Então, girando a cápsula, você poderá realmente controlá-la. A Stoke Space encarou isso de uma maneira diferente.
Ao ter uma grande inclinação do seu escudo térmico, eles são capazes de obter um vetor de sustentação semelhante a de uma cápsula, mas com um corpo mais cilíndrico. Mesmo com este corpo mais cilíndrico, eles ainda podem conseguir com maestria o controle de direção para poder direcionar precisamente a nave para seu local de pouso. Isso significa que apenas com o deslocamento e inclinação do escudo térmico mais o uso dos propulsores de controle de reação, eles conseguem meio que dirigir a nave para pousar no local designado. Bom, meus amigos, em que pé está este projeto? Pois tudo que mencionamos ainda meio que está no campo teórico. A Stoke Space emprega o método de interação rápida que a SpaceX utiliza para projetar novas tecnologias. O princípio deste método está em construir, testar, falhar, aprender e testar de novo. É uma abordagem que visa acelerar tremendamente o desenvolvimento e aperfeiçoamento de um novo projeto. A grande dor de cabeça dos engenheiros está no sistema de propulsão e resfriamento do segundo estágio, já que é a parte mais complicada deste incrível projeto. Então, vamos lá. O que temos de concreto nesses poucos anos de empresa? No dia 17 de setembro de 2023, eles conseguiram com sucesso uma decolagem vertical com pouso do seu veículo de testes de aço inoxidável, conhecido como Hopper 2. O teste foi breve e durou apenas 30 segundos no total, porém foi o suficiente para coletar dados muito importantes. Este tipo de teste em saltos está se tornando muito comum na indústria aeroespacial, para aquelas empresas que querem possuir a tecnologia de reutilização. A SpaceX é pioneira neste assunto. Este protótipo da Stoke Space ainda é bem rudimentar e está longe da sua versão final, e o pessoal acabou dando o apelido de chaleira voadora. Além do teste de salto, o protótipo já passou por extensos testes de fogo estático, pressurização do tanque de combustível, testes no sistema de resfriamento do escudo térmico, além, é claro, da parte dos aviônicos. O que temos de mais recente do segundo estágio é que a sua bancada de testes passou por uma atualização, assim também como o seu software. Sobre o primeiro estágio, como eu falei no começo do vídeo, o seu primeiro motor está pronto e montado na bancada, e já conta com alguns testes preliminares efetuados. Temos também um tanque de combustível do primeiro estágio, que recentemente passou pelo seu teste de prova. Este tanque possui toda a parte dos aviônicos, além do diâmetro total do modelo final, só que ele ainda é mais curto, o que indica que será um protótipo somente para testes. Meus amigos, a batalha pelo santo graal dos foguetes está insana. A SpaceX sai na frente com o Starship, mas há outras pequenas startups que seguem no calcanhar do Elon Musk. Podemos até incluir os chineses nesta batalha, por que não? Cada empresa vem com uma proposta ousada e diferente, e isso é muito saudável para o mercado e para o desenvolvimento das formas de como acessamos o espaço. Like se você aprendeu algo neste vídeo e considere se tornar um membro, pois é a única forma de mantermos este canal de pé. E sobre a Stoke Space, o que vocês acham desta proposta? Comentem aí abaixo. E até a próxima.